Muito bem, pessoal, vamos agora à resolução da questão de número 7, que é uma questão da UFAL, Universidade Federal de Alagoas, que diz o seguinte: seja f de R em R uma função definida por f de x igual a mx mais p, em que mp são constantes reais. Se os pontos menos 2 e 7 e 2 e menos 1 pertencem ao gráfico de f, então m menos p é igual a. Veja, pessoal, no exercício de número 3, nós utilizamos três maneiras de resolução para você encontrar quem são aí os valores de A e B e, obviamente, como consequência, você encontrar a lei da função que define a própria, né? Quando você possui aí dois pontos que pertencem ao gráfico dessa função, ok? Bom, aqui, para não ter que usar os três problemas, eu vou utilizar a fórmula da taxa de variação e um outro modelo que eu vou utilizar é justamente o modelo do sistema linear, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui eu vou começar a explicar para vocês a questão de uma ser mais vantajosa ou não do que a outra. Isso vai ser mais útil nos exercícios seguintes que a gente for resolver. Verifica o seguinte, ó. Aqui ele não está trazendo aquela forma clássica, f de x igual a x mais b. No exercício anterior, né, eu disse a vocês que a representação pode mudar. Então o que ele está trazendo aqui? Ó, m de x mais p. O m aqui seria o que seria o a, né, tradicionalmente, e o p está aqui na função de coeficiente linear, ou seja, o que seria o nosso b. Ok? Bom, para resolver a taxa de variação nada mais é do que encontrar essa variável aqui, ó. Variável não, esse coeficiente, na verdade, né, que está multiplicando a variável x. Veja, m, que é a taxa de variação, é igual a yb menos ya sobre xb menos xa. Resolvendo isso aqui, eu vou ter o seguinte, ó, esse é o primeiro método, tá? Veja que ele dá dois pontos aqui para a gente. O ponto menos 2 e 7 e o ponto 2 menos 1. Aqui eu vou chamar de ponto A e aqui eu vou chamar de ponto B. Você tem o x de A, y de A, x de B, y de B. Substituindo, teremos y de B, quem é o y de B? Menos 1. Então, ó, menos 1. Menos o y de A. Quem é o y de A? 7. Então, menos 7. Sobre x de B, quem é o x de B? 2. Menos o x de A, que é menos 2. Então, vai ficar menos 2. Usa parênteses porque está havendo encontro de sinal, ó, menos e menos. M, portanto, vai ser menos 1 menos 7 vai dar menos 8. Por que menos 8, professor? Lembra, sinais iguais, quando é aqui no caso da adição, né? A regra da adição, ó, sinais iguais, soma os valores em módulo, né? Então, ó, 7 mais 1, 8, e repete o sinal, que no caso aqui é negativo. Aqui, ó, menos com menos dá mais, né? Então, ó, 2 menos 2 é o mesmo que 2 mais 2. M, portanto, vai ser 8 sobre 2 mais 2, que é 4. M, que no caso menos 8, né? M vai ser, ó, menos com mais dá menos, 8 por 4, 2. Encontrei o meu valor de M, certo? Ele quer a diferença entre M e P. Para encontrar o valor de P, basta que eu utilize qualquer um dos dois pontos, certo? Ou você utiliza o ponto A, ou você utiliza aí o seu ponto B, ok? Nesse caso aqui, vamos utilizar A, né? Então eu coloco aqui, ó, para menos 2 e 7 temos, tá? Bom, vamos substituir, né? F de x, que é a mesma coisa que o y, né? Vamos lembrar, né? O f de x e y são semelhantes. Vou colocar aqui a observação: y igual a f de x, certo? Você costuma esquecer, então vou reescrever aqui, só que já substituindo como y, né? Ó, então y é igual a
m de x, cadê aqui, ó? M de x mais p. Então, ó, m de x mais p. Y igual a m de x mais p. Só que o y, se eu utilizar esse primeiro ponto para verificar o valor, eu vou ter que o y é 7. Então, ó, no lugar de y eu coloco 7, que é esse número aqui, igual a m, que eu acabei de encontrar aqui, ó, é o menos 2, que multiplica x, que no caso aqui está sendo menos 2, então ó, menos 2, mais p. Coloquei entre parênteses porque ó, multiplicação e sinal negativo. Então, ó, em condicional, coloca aí a questão dos parênteses, ok? Resolve primeiro esse produto. 7 é igual, menos com menos dá mais, 2 vezes 2, 4, mais P. 4 está positivo, passa para cá negativo, e aí eu vou ter que P é igual a 7 menos 4, P, portanto, é igual a 3, ok? Então, encontrei o valor de M e encontrei o valor de P. Obviamente, como ele quer o valor de M menos P, eu vou ter que, então a resolução aqui ao final, M, que é menos 2, menos P, que é 3, é igual a menos 5. Porque ó, menos com menos repete o sinal e soma os valores em módulo. 2 mais 3, 5. Resposta 5 negativo, né? Resposta correta, portanto, vai ser a letra B. Professor, isso porque eu utilizei o ponto menos 2 e 7. Se eu quisesse ter utilizado o outro ponto, o ponto 2 e menos 1, daria certo? Também daria certo. Ó. Vamos provar? P é igual a 2 e menos 1. Para P igual a 2 e menos 1, temos a função é y igual a m de x mais p. O y agora está sendo menos 1. Então, ó, no lugar de y menos 1 é igual a m. Quem é m? M aqui é menos 2. Que multiplica x. Quem vai ser x aqui, ó, é o ponto 2. Mais p. Tranquilo? E aí eu vou ter o seguinte, ó. Menos 1, resolve esse produto, ó, menos com mais, vai dar menos, 2 vezes 2, 4, mais P. O P eu vou isolar, né? Esse 4 que está negativo, passa para cá positivo. Então, menos 1 mais 4, menos 1 mais 4, ó, sinais diferentes, ó, menos e mais, repete o sinal do maior número em módulo, né? No caso aqui é 4, ele é positivo, então a resposta é positiva, dá mais. E aqui se faz a subtração ó, do maior pelo menor. 4 menos 1, 3. Então P aqui vai ser igual a 3, tá vendo? Tanto aqui quanto aqui, o P é igual a 3. Tranquilo? E aí faz a operação aqui final para resolver a questão. Tranquilo? Bom, esse é o método utilizando a taxa de variação, ok? E se eu utilizasse aí o caso da forma envolvendo aí sistemas lineares, como é que ficaria essa questão? Bom, de cara você já coloca aqui, ó. Lembra que era A mais B? Aqui, como eu não estou utilizando A e B, estou utilizando M e P, eu vou colocar aqui, ó, M mais P igual M mais P igual. E aqui eu vou substituir por esses pontos, ó. O primeiro aqui, ó, x é menos 2, vou colocar aqui na frente do m. E o y é 7, vou colocar depois do igual. Isso para a primeira equação. Primeiro ponto, primeira equação. Segundo ponto vai ser a segunda equação do sistema linear. X, que é 2, fica na frente do m. E o y, que é menos 1, fica depois do p. Ok? Só organizei esse cálculo aqui. Ok? Bom, feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar uma das duas equações, não é necessário nesse caso, né? Ó. Perceba que ao aplicar o método da soma, tá? Ao aplicar o método da soma, tem como eu cancelar, porque aqui em cima você tem 2m
e embaixo você tem, quer dizer, você tem menos 2m em cima, embaixo você tem 2m positivo. Então, ó, menos 2m mais 2m dá 0m, ou seja, é a mesma coisa que 0. Então cancela, tá? Quando você tem, ó, 2m aqui e os sinais diferentes, ó, um é menos e o outro é mais, então pode cancelar porque vai dar 0. Tranquilo? Seguindo aqui, eu vou ter que P mais P, 2P. Tudo isso igual a 7 mais menos 1, ou seja, 7 menos 1 é igual a 6. P, portanto, é igual a 6 dividido por 2. P igual a 3. Está multiplicando, passa dividindo. Então, eu tenho que P é igual a 3. Ok? Para achar o valor de M, eu escolho ou a primeira ou a segunda equação para resolver. Vou escolher aqui a segunda equação, certo? 2m mais P igual a menos 1. Só que P já tem valor, certo? Que é 3. Então, ó, 2m mais P, que é 3, é igual a menos 1. Substituir, né? Aqui o P por 3. Isolando 2m, ó, 2m, 3 que está positivo passa para cá negativo. Então fica menos 1, menos 3. M, portanto, é igual a menos e menos, repete o sinal e soma aqui, né, em módulo. 1 mais 3, 4. Está multiplicando esse 2, vai passar dividindo. M, portanto, é igual a menos com mais dá menos, 4 por 2 dá 2. Então perceba que eu tenho P igual a 3 e M igual a menos 2. Como ele quer M menos P, M menos P vai ser igual a M, quem é M? M é menos 2, então ó, menos 2, menos P, quem é P? P aqui no caso é 3, então menos 3. Menos 2 menos 3, ó, repete o sinal, porque são iguais, e soma os valores absolutos. 2 mais 3, 5. Então, a resposta final também vai dar menos 5. Portanto, confirmando aí que é a letra B. Tranquilo, pessoal? Bom, se ficou dúvida, deixa aí nos comentários e até a próxima.